para a gente trabalhar. E o nosso próximo conteúdo, eu acredito que ele vai ser um pouco mais tranquilo para se estudar e um pouco mais empolgante em relação aos estudos sobre verbo, né? Porque eu sei que é um assunto maçante demais, que muitas vezes a gente não consegue entender bem e a gente vai passar. Eu vou dizer para vocês uma coisa, vou ser muito sincera em relação a isso. Toda vez que a gente trabalha verbo, sempre a gente vai aprender um pouquinho e vai deixar de aprender muita coisa, porque são muitas situações em que eu vou aplicar esse uso, em que eu preciso estar atento. Então, como é um estudo que vocês deveriam ter base, né, desde o ensino infantil, começando, porque a gente tem essa noção do uso do verbo desde o infantil. No Fundamental 1, a gente começa a ver conceitos e aplicações. E de lá, do terceiro aninho, do primeiro aninho já começa a ver verbo, mas do terceiro aninho em diante, que é o que a gente está, eu estou trabalhando com os meninos do terceiro ano em diante, eles já começam a ver conceitos e aplicações. E aí vão só aprofundando a cada série um desses tópicos que a gente viu tudo de uma vez agora. O que eu quero que vocês guardem como informação é que essas conjugações de pretérito imperfeito, do subjuntivo, do indicativo, é o uso. Muito mais do que você ter conceito, é o uso, como é que se aplica, qual é a função de cada um. Quando é que eu sei que é indicativo, quando é que eu sei que é subjuntivo, quando é que eu sei que é imperativo. Isso já vai ajudar bastante. Bom dia, Sara. Em relação a esses usos de tempos verbais. Fora isso, as terminações também são importantes, né? Mas aí, se eu já sei o que é pretérito, o que é o futuro, eu já sei que é marcado em relação a esses pretéritos, né? Ou o futuro do subjuntivo, essas coisinhas assim. Aí facilita muito a identificação de cada um desses tempos verbais. O nosso próximo conteúdo vai se adentrar à sintaxe. Na sintaxe, a gente vai fazer a sintaxe e a análise sintática e começando dos períodos menores, né? Frase, oração, período, e período simples e coordenadas. E a gente vai olhar isso com um pouquinho mais de carinho, né? E eu queria realmente a colaboração de vocês, a participação, a interação, para ajudar que a gente tenha umas aulas mais dinâmicas. É enjoado o tema, o verbo, né? A classe de palavras, mas é necessário. Eu não vou falar que infelizmente é necessário, porque realmente é necessária essa informação. Tá certo? Paulo, senti sua falta na aula passada, tudo bem? Tudo ótimo. E essa câmera não vai ser mais ligada? Gostou, tia? E aí? Pronto. Obrigada. Deixa eu ver aqui o Caio. Falta agora a Paloma. Agora estão assim, estão alternando. Falta só a Paloma. Deixa eu só mudar aqui esse slide, porque ainda não é. A Paloma, tia, tá com problema na internet dela desde ontem. Meu Deus. Não foi ontem. No domingo eu tive aula o dia inteiro, né? Eu estava sendo aluna no domingo passado, especialização, e todo mundo, inclusive a professora, entrou com quase uma hora de atraso por problemas na internet. Agora, nesse período que a gente está, todo mundo necessitando, né, de verdade, eu já tive que trocar daqui de casa. A gente, na verdade, trocar não, a gente está com duas, né? Às vezes eu entro com uma e no meio da aula ela começa a travar. Aí eu vou e mudo para outra para ver se eu consigo continuar. Eu estou só trocando aqui o slide porque eu já preparei a aula sobre análise sintática e eu acabei foi abrindo ele. E é para a gente terminar verbo. Só um minutinho. Deixa eu ver se é esse aqui. Pronto.
Agora é essa. Vamos lá, só para a gente concluir, ver algumas atividades, alguns exercícios sobre esses tempos verbais. Onde a gente parou. Infinitivo pessoal, pronto. Nós paramos aqui. Nos tempos derivados do pretérito perfeito do indicativo. Na formação dele, tanto do pretérito imperfeito do subjuntivo, é acrescentada a desinência se em todos eles. Radical, mais o tema, né? Mais a vogal temática que forma o tema, mais a terminação do si. Nas 3 conjugações, terminados em AR, ER e R. Juntando-se a esse tema, que é a vogal, que é o radical mais a vogal temática, amasse, corresse e partisse. Olha o subjuntivo aí, que é a hipótese, que a Sara falou na última aula. Isso no pretérito imperfeito. Aí vocês precisam lembrar o que é o pretérito imperfeito, como é que ele ocorre. Vocês lembram? Pretérito imperfeito. Que eu anotei aqui não questão. A pretérito imperfeito, né? Isso, imperfeito. É um hábito, uma ação que aconteceu no passado e que interrompeu. Interrompida. Pronto. Aqui, ó, vamos só lembrar quando eu tenho o pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. No perfeito, eu tenho uma ação concluída no passado. Concluída. Aconteceu e concluída no passado. Espera aí, meu povo, que o negócio com o Muriçoca tá demais. O imperfeito. O imperfeito. Ela foi interrompida. Era um hábito, certo? A ideia é que eu tenho uma ação habitual e ela é interrompida ali no passado. E o mais que perfeito é uma ação que ocorre ao mesmo tempo que uma outra ação. Certo? Pronto. Isso aqui você precisa guardar sempre. Porque toda hora vai aparecer pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito. Quando ele falar do indicativo, eu sei que ela realmente aconteceu, que ela é real, que ela é concreta, palpável. Quando falar do subjuntivo, que sempre vai entrar, hipótese, possibilidade, pode ou não acontecer de fato. Imperativo, sempre, sempre, eu tenho ordem, pedido, conselho. Muitas vezes a gente imagina só ordem, né? Mas eu tenho um conselho, eu tenho um pedido. Mas o verbo ele vai indicar essa ordem. Então, aqui a gente já viu os tempos verbais e o modo do verbo. Aí falta para a gente lembrar e fixar as formas nominais. E quais são as formas nominais do verbo? Infinitivo, particípio e gerúndio. Porque sempre eles vão estar juntos. Sempre eles vão estar juntos. Eles vão aparecer com essas nomeações. E se eu não tiver fixo na minha mente como cada um desse funciona, eu não vou conseguir olhar para esse verbo. Como é que eu identifico essas formas nominais? Pela terminação do verbo. E o que vocês já guardaram, eu tenho certeza disso, é essa terminação na sua forma infinitiva, que é o verbo puro, na sua forma sem ser conjugada. Esse daqui, o Caio sempre fala, terminação do infinitivo,
segundo as suas conjugações, AR, ER e IR. Certo? Entrando na segunda conjugação, também os verbos terminados em OR. Essa aqui é a forma infinitiva. E quando eu vou falar do gerúndio, a vozinha enjoada, do telemarketing, como é que se coloca a terminação do gerúndio? Do gerúndio, é, tia? Isso, do gerúndio. É NDO. NDO. Me dá um exemplo do verbo terminado em NDO. Sendo. O que, Sara? Exatamente. Tá vendo quando colocando essa vozinha enjoada a gente vai lembrar? Vai lembrar sempre. Ó, e como é a terminação do particípio? Do particípio. ADO e IDO. Como é que fica? E onde é que eu aplico esse ADO, esse IDO? Como é que funciona? Vocês lembram disso? Agora é com a Sara, tio. Olha aí, Sara, passou para você. ADO para os verbos terminados em AR, IDO para os verbos terminados em ER e IR. Certo? Anotado, Sarinha? Então, vamos lá. No futuro do subjuntivo é acrescentada a desinência. Aí a gente volta lá para aquela formação de palavras, que foi um conteúdo que a gente viu no semestre passado. Essa formação de palavras, desinência, são as partículas que a gente vai anexar na palavra para compor, para formar essa palavra. E no futuro do subjuntivo é acrescentada a desinência R. Amar, correr, partir, do mesmo jeito que ele aparece lá na sua forma infinitiva, lá na pureza do seu verbo. Os tempos derivados do infinitivo impessoal. Aí eu quero que vocês lembrem o que significa quando um verbo é impessoal. O que significa que o verbo ele é impessoal? O que significa dizer? Não tem referência, indicação de quem é a pessoa. Não entendi, Sarinha, só repete. Não tem referência, indicação de quem é a pessoa e as terminações é a R e a R. É R ou OR. Perfeito. Eu quero saber, essas partes práticas que eu vou perguntando para vocês, tá mais fixadas do que as terminações em relação às conjugações. E a gente vai já para as atividades do livro para ver se isso abre um pouquinho para vocês. Perfeito. Esse impessoal não tem indicação da pessoa a quem eu me refiro. O verbo vai aparecer na sua forma pura. Igual aquele exemplozinho, amar é tudo de bom. Eu tenho o verbo na sua forma infinitiva e eu não tenho a indicação de pessoa. Muito bem. Quando é que eu tenho um verbo regular?
daí eu deixo. Paulo, meu amor, você está muito caladinho. Quando é que eu falo que um verbo é regular ou irregular? Aí a gente vai lembrar dos verbos abundantes, dos regulares e irregulares. Quando é que eu sei que o verbo é regular, tia? Regular, irregular, sim. É quando ele não sofre alteração radical. Isso quer dizer o quê? Tem algum exemplo? Caio. Não. Vocês vão olhando só as anotações, né? É. Quando esse verbo ele é regular, o radical dele está sempre igual em todas as conjugações. Pensar em verbo regular, a raiz dele não vai ser modificada em nenhum tempo verbal, em nenhum tipo de conjugação. Na parte prática é isso. O verbo correr é um verbo regular, porque em qualquer pessoa, em qualquer tempo, em qualquer conjugação que eu for utilizá-lo, o radical, a raiz da palavra não modifica, certo? Na parte prática é só isso que ele está querendo dizer. Já os irregulares, essa ocorrência, se ela aparecer pelo menos uma vez, essa mudança de radical, esse verbo sai da regularidade para ser um verbo irregular, certo? Os tempos verbais derivados do infinitivo impessoal são o futuro do presente do indicativo, o futuro do pretérito também do indicativo, o pretérito imperfeito do indicativo, o infinitivo pessoal, o gerúndio e o particípio. Não se preocupem que eu não vou colocar questões perguntando desses tempos verbais assim não, tá? Pedindo conceito, nada disso não. Até porque, para se lembrar disso, só na aplicação mesmo. E os tempos derivados do infinitivo pessoal, o futuro do presente do indicativo, o futuro do pretérito do indicativo e o pretérito imperfeito. E o pretérito imperfeito indicativo são formados a partir do tema do infinitivo pessoal. Tema, eu sei que é a junção do radical da palavra, da raiz, junto com a sua vogal temática, encontrado com a eliminação do R final. Se lá no último eu acrescento, aqui eu vou eliminar, tirando o R de todos esses tempos verbais e ficando com o verbo ama, corre e parte. No futuro do presente do indicativo, é acrescentada a desinência ra ou ré, tônica. Tônica. Isso quer dizer que ele vai ser a sílaba mais forte dessa palavra. Amará, correrá, partirá. Porque eu tenho a formação dele, amara, que eu amara, se eu amara, correra e partira. Aqui eu não tenho essa formação porque eu vou ter a sílaba tônica colocada no final. No futuro do pretérito do indicativo é acrescentada a desinência ria ou rie, amaria, correria ou partiria. E aqui é o nosso último slide, se eu não me engano, não. Penúltimo. Penúltimo slide. No pretérito imperfeito do indicativo, é acrescentada a desinência vá ou vé nos verbos de primeira conjugação e a desinência ia ou ie nos verbos da segunda e da terceira conjugação. Amava, verbo de primeira conjugação, eu vou trocar e colocar o vá ou vé. Amava. Correr, que é de segunda conjugação, e partir, vai entrar o ia ou ie. Correria, partiria. Ou corria, partia. O infinitivo pessoal, o gerúndio e o particípio, embora não sejam tempos verbais e sim formas nominais, o infinitivo pessoal, o gerúndio e o particípio, embora não sejam tempos verbais e sim formas nominais do verbo, são também formadas a partir do infinitivo impessoal. No infinitivo pessoal, são acrescentadas as desinências de número e de pessoa.
desinências de número e de pessoa, singular ou plural, e ele deixa de ser impessoal para ser pessoal, porque ele tem a indicação de pessoa na sua conjugação. No gerúndio, é acrescentada a desinência NDO, amando, correndo e partindo. Isso. E aí, por último, no particípio, é acrescentada a desinência nos verbos da primeira conjugação e a desinência da desinência ado nos verbos da primeira conjugação e a desinência IDO nos verbos de segunda e da terceira conjugações. Amado, corrido, partido, isso vocês acabaram de falar. E atenção, os tempos verbais dos verbos irregulares não seguem os modelos e regras acima apresentados. Deixa eu abrir aqui o rosto de vocês, eu acho que não consigo abrir porque só tem 3, então não fica grande para mim. Mas, enfim, o que eu quero que vocês entendam é que em relação a esses tempos verbais, a essas formações de tempos verbais, eu tenho muitas regras, eu tenho algumas exceções. São várias particularidades. Vamos, em outro momento, trabalhar verbos de novo. Por que a importância do verbo? A partir do olhar para esse verbo, eu tenho toda a análise sintática que a gente vai começar a trabalhar. Mas não só por isso, não só porque a gente vai trabalhar a análise sintática logo agora na frente. É porque o verbo, a partir do verbo, eu faço toda a análise de uma oração. Eu só determino a presença de uma oração pela presença do verbo. Aí eu vou olhar quais são os termos essenciais da oração, sujeito e predicado. Como é que eu determino esse sujeito e predicado? Onde eu encontro o verbo, vai ser o meu predicado. A partir daí, eu faço toda a análise de orações. Então, o verbo, por si só, independente das suas terminações, independente das suas conjugações, ele se faz muito importante nesses estudos da língua portuguesa. E todas as vezes que vocês tiverem dúvidas se uma palavra é verbo ou se uma palavra não é verbo, conjugue-o. Sempre. Todas as vezes, tentem colocar ele de forma conjugada. Se você olhar, se você perceber auditivamente que ele não tem essa conjugação, não coloquem ele como um verbo, certo? Eu quero que vocês peguem o material de vocês. Peraí. É o livro 2. Na página 391. Exercício de fixação. Exercício de fixação. Deixa eu olhar aqui. Alô, minha flor. Bom dia. Bom dia, tia. Como é que você tá? Eu tô bem, só tô precisando de internet boa. Pois é, a Sara estava me falando que você está com problema desde ontem, né? Uhum. Ó, vamos só agora ver. Eu estava falando para ele sobre o nosso próximo conteúdo também, bem no iníciozinho eu falei, que a gente concluiria hoje verbo, né? Essas formações de tempo verbal. E a gente vai começar a trabalhar com análise sintática. Por isso a importância, além de ser importante por si só o estudo do verbo, por que a gente precisava estudar o verbo antes de começar a análise sintática? Porque é ao redor do verbo que eu faço todo o restante do meu trabalho em relação a essas análises. Agora, a gente vai só para questões, a partir da página 391 do livro 2. Primeira questão. Complete
A primeira lacuna com a forma adequada do presente do indicativo. E a segunda com a do presente do subjuntivo do verbo indicado. Na primeira, eu tenho o verbo viajar. Normalmente, eu não nas férias, mas talvez nas próximas férias, eu. Como é que faz essa colocação? Presente do indicativo. Presente do indicativo significa o quê? Uma coisa que é real ou concreta. Pronto. Como é que eu vou fazer o uso desse verbo? Normalmente, eu não... Como é que fica a colocação? Tá aí a frase que não precisa. Sara, eu acho que eu vou ter que te dar um fone, alguma coisa, um fone de presente, que não tem essa interferência. Para ti e para a Alana. Como é que fica? Isso aqui é do uso. Bora, meu povo. Normalmente, eu não viajo. Eu não viajo. Presente do indicativo. Normalmente, eu não viajo. Mas talvez nas próximas férias, ó, talvez. E ele está falando do presente do subjuntivo. O que é que indica o presente do subjuntivo? Possibilidade. Pronto. Normalmente, eu não viajo nas férias. Mas talvez nas próximas eu viaje. Mas talvez na próxima eu viaje. É uma possibilidade. Na letra B, o verbo é varrer. Varrer, de segunda conjugação. Sendo que na primeira lacuna eu vou colocar ele no presente do indicativo e na segunda no presente do subjuntivo. Todo dia eu, esse quadradinho varrer, eu vou colocar ele no presente do indicativo. Minha sala. Varro, Sara. Daqui eu vi só seu lábio mexendo. Varro. Todo dia eu varro minha sala. Peço que tu também, lá no presente do subjuntivo, varras, porque é o tu. É o tu. Peço que tu também varras a tua. Na letra C, estes carros velhos não, e é o verbo valer. Estes carros velhos, quadradinho, nada. Mas depois da reforma, talvez, ó, lembrando que eu tenho a desinência de pessoa e a desinência de número marcada aqui também. Estes carros velhos não valem, no presente do indicativo, não valem nada. Mas depois da reforma, talvez valham, porque eu tenho o plural, porque é de carros, valham
algum dinheiro. Na letra D, estão acompanhando? Todo mundo tem esse material, tirando a Sara. Paloma, você mandou para a Sara as fotos? Não, porque na última aula você não disse qual era a parte. Ah, foi mal. Manda para ela 391 e a 392. Tá bom, vou mandar aqui. Obrigada. Trezentos e 392. Na letra D, o verbo é ser. Você ainda não, quadradinho, nosso sócio. Como é que fica o verbo ser no presente do indicativo? Presente do indicativo, real, concreto, nesse momento, né? Presente é agora, o indicativo é real e concreto. Como é que fica o verbo ser? Você ainda não é nosso sócio, mas esperamos que futuramente você, exatamente, Sara, seja. Olha, eu tô aqui interagindo com a Sara porque eu estou fazendo leitura labial dela, não é nem o áudio. Ela tá falando ali, eu estou prestando atenção, porque os demais, assim, me eximiram da possibilidade de imagem, de áudio, de tudo. Na letra E, o verbo é caber. E é massa ele fazer essa colocação do verbo caber, porque é onde a gente mais faz o erro, né? De caber. Erro não, desvio. As malas pequenas, no presente do indicativo, cabem no carro. Mas é pouco provável que as grandes também, pouco provável, caibam. Tá aí um verbo que sempre vai trazer dúvidas, né? Caibam. Primeiro, cabem e o segundo, caibam. Na F, eu tenho o verbo vir. E depois eu vou chamar a atenção de vocês, num outro momento, sobre o uso do verbo vir e do verbo ver. Porque em algumas situações, eles vão se confundir e vai trazer justamente esse desvio na fala. Geralmente, nós não, quadradinho, para cá no carnaval. Geralmente, nós não vimos. O que a gente faz? Essa mudança para que a gente consiga organizar a fala. Sem que talvez apareça esse desvio da fala, a gente vai fazer uma locução verbal. E não fala o verbo puro. Geralmente, nós não vamos vir ou não viríamos para cá. Mas ele está pedindo presente do indicativo. Geralmente, nós não vimos de vir para cá no carnaval. Mas, talvez, no próximo, nós venhamos. Aqui na primeira. Deixa eu ver outra que eu quero que vocês fiquem atentos. Segunda, terceira, quarta. Quinta questão.
quinta questão, na página ainda 391. Nos trechos a seguir, mantendo a uniformidade de tratamento, unidade de tratamento, substitua os infinitivos entre colchetes por formas adequadas do imperativo. Primeiro, uniformidade de tratamento são os pronomes. Preciso mantê-los, os pronomes. Substituindo os infinitivos, que está entre colchetes, a gente vai lembrar que a terminação do infinitivo é segundo as suas conjugações, AR, ER, IR, por formas adequadas do imperativo. Ao imperativo, eu tenho que lembrar de ordem, conselho ou pedido. Então, eu tenho na letra A, entrar, entre colchetes, né? Entrar, meu amor, ficar à vontade. E dizer com sinceridade o que desejas de mim. Entrar, pode entrar. A casa é tua. Entre parênteses, esse entrar, como é que ele ficaria colocando ele no modo imperativo? Quando a gente vai mandar alguém entrar, que é uma ordem, como é que eu digo? Entra. Entra. Entra tu. Porque é uma pessoa próxima. Lá eu vou perceber esse uso do tu lá com um pronome de posse que eu tenho na última frase, no último verso. Tua. Se é tua, é o tu que está sendo usado. Se tivesse o sua, o tratamento seria você. É essa mudança que vai ocorrer aqui. Então, ó, entra, meu amor. Fica à vontade. É uma ordem. É um pedido. Nesse caso aqui, eu tenho quase uma súplica. Entra, meu amor. Fica à vontade. E diz com sinceridade o que desejas, ou tu traz o desejas. O que desejas de mim. Entra, pode entrar. A casa é tua. Tá acabando, eu quero que vocês façam essas atividades da página 391 e 392 e da página 401, Paloma, aí você passa para a Sara, da 401 a 406. Certo? Tudo bem para você, minha flor? Qualquer coisa vocês falem comigo e a gente vai começar a análise sintática. Vai ficar mais tranquilo, vai ser mais prático do que o estudo de verbo. Podem dar uma olhadinha em análise sintática. Cheirinho, obrigada. Obrigada, Caio, Sara, Paloma. Eu acho que o Paulo caiu. Pronto, ele não está aqui. Um cheiro, tá?